atualizando. O meu começou a atualizar, eu acho que eu vou cair da sala. Bom, vamos lá, vamos começar. Então, vamos lá, pessoal. Não caiu não. Não? Então, vamos lá. Bora. Bom, então, hoje a gente vai dar continuidade. Semana passada a gente teve um pequeno probleminha aí, né? E eu tive que mandar uma gravação para vocês. Tá? Hoje a gente vai voltar ao modo normal de ter aula. Então, essas semanas a gente vai começar a falar de software livre. E software livre é um assunto muito amplo, tá? É bem amplo mesmo. É lógico que quando eu começo a falar de software livre para vocês, o entendimento em geral é de Linux, né? Não tem um outro pensamento, mas existem outras opções de software livre, tá? Então a gente não pode pensar que a gente só software livre é só base Linux. É lógico que a base Linux é a mais famosa, tá? Então você pensar no Linux é a mais famosa do que qualquer outro, né? Mas tem, por exemplo, quando quem trabalha com programação vai conhecer um monte de outros softwares que também são livres, tá bom? Então, por exemplo, lá no PHP tem os próprios bancos de dados, né? Algumas ferramentas de bancos de dados também são livres. O Firebird, por exemplo, tá? São todas ferramentas que você tem acesso ao código-fonte, né? E aí você, com esse acesso que você tem, desde que você tenha domínio de programação, é evidente, você vai conseguir é, melhorar aquilo lá. Então, o conceito, outra coisa que vocês têm que tirar assim da cabeça é o conceito de liberdade com gratuidade, tá? Software livre não é só software grátis, tá? Aliás, o conceito free em inglês, ele quer, nesse caso, ele não quer dizer de grátis, né? Quer dizer de liberdade de você fazer qualquer coisa, inclusive de disponibilizar o seu site, o seu software gratuitamente. Esse é um aí dos intuitos do software livre. Trabalhar com sistemas livres, às vezes as pessoas acham também que não tem como ter algum tipo de lucro, algum tipo de ganho com isso. Tem sim, pessoal. Tem muito. Hoje o conceito de liberdade é bem amplo, tá? E você consegue ter ali lucratividade muito maior. E como você ganha? Como você tem uma renda com isso? É muito simples. Por exemplo, semana que vem eu tenho uma rede para fazer, tá? Então eu vou, vai desde o servidor, da configuração do servidor, até a configuração das estações. As estações, elas têm que ser Windows, porque tem um software que a empresa usa, tá? É um software de gerenciamento lá deles, eles trabalham com vendas. Então, esse software que eles usam lá só roda no Windows, então não tem jeito. Só que o servidor, o controlador, eu posso pôr Linux. Então, vai ser o que eu vou fazer. Eu vou colocar o servidor, eu vou colocar como um servidor para o Linux, tá? E o, o, as máquinas vão continuar com Windows normalmente, tá? Então, é, nesse caso aí, especificamente, né, eu vou trabalhar lá com dois tipos diferentes, né? Então, eu vou trabalhar tanto com os servidores com base, perdão, estações base Windows e o servidor eu vou trabalhar com base Linux. Por que que eu optei por utilizar um servidor Linux nesse trabalho? Por quê? Porque é mais estável, porque é uma distribuição que eu sei que não vai me dar problemas, que eu posso deixar lá rodando o resto da vida e eu não vou ter não vou ter que ficar indo lá e ficar dando um suporte eterno, né? E também, né, é algo que vai ter uma funcionalidade melhor. Outra coisa que vocês podem ter certeza é que conforme você vai melhorando ali
conhecendo mais o Linux, tá? Você vai, por exemplo, esse meu servidor, como ele é totalmente customizável, dificilmente uma outra pessoa vai conseguir trabalhar com esse servidor. Então, tudo isso você tem que levar em consideração também. Bom, aí, né, a pergunta inicial, o que, da onde vem primeiro o Linux, né? É lógico que a gente sabe que o Linux ele é vamos supor, não é uma invenção, mas uma criação do Linus Torvalds, mas ele veio de algum lugar. Então, assim, o Linux ele é base do Unix, tá? Então, os sistemas Unix, ele é um sistema operacional, um dos primeiros sistemas operacionais. É, é, então, a base Unix, o Unix ele é pai de todos os sistemas operacionais modernos, tá? Então, o Linux ele vem disso. Na verdade, se a gente for levar a grosso modo, o Unix é o avô do Linux, tá? Porque o Linux, ele cria o Linux a partir do Minix, que é um braço do Unix. E como é que o Unix surgiu? O Unix ele é criado pelos laboratórios Bell, lá o que hoje é a AT&T, tá? E os laboratórios Bell, quem criou os laboratórios Bell foi o inventor do telefone, o Graham Bell, tá? Chamava Bell Labs, quando não, chamava Bell Communications Inc., né? Quando o Graham Bell lança. Depois vira Bell Labs, depois vira que é Laboratórios Bell, depois ela abre, vira um pedaço, vira a AT&T, que é uma das maiores empresas de telecomunicações hoje dos Estados Unidos. Então, é um lugar que tem muita história. Quando o Laboratórios Bell lança o Unix, o que aconteceu? Eles dominavam o mercado das telecomunicações. E aí, lá nos Estados Unidos, o governo ele tem regras muito sólidas para ah, qualquer tipo, se você tem a maioria de um negócio, eles não aceitam. Então, quando lança o sistema operacional, uma galera entrou, a Xerox, a IBM entrou com uma ação contra, falando, ó, eles vão ter o domínio de mais uma coisa. Aí o que aconteceu? Os laboratórios Bell foi e dá o sistema gratuitamente, só que não fornece suporte. Então você, no princípio, lá no final dos anos 60, você podia pedir, você mandava uma carta para os laboratórios Bell e eles te mandavam uma fita para você instalar nos seus computadores lá, né? E aí muitas empresas pegaram, muitas universidades principalmente, e por isso que muitos sistemas operacionais surgiram a partir do Unix, tá? Por ele primeiro ter virado gratuito. Depois, nos anos 80, final dos anos 80, início dos anos 90, a, a AT&T já, né, os laboratórios Bell tenta cobrar, fala, agora não é mais grátis. Aí eles perderam causa, eles tiveram que lançar um pack de atualização para poder cobrar a partir daquele momento e não para trás. Tá? É lógico que não tem como, eu te forneço um negócio gratuitamente, depois eu chego a falar, ó, a partir de agora é cobrado. Não tem como, tá? Bom, e o software livre, ou o sistema operacional livre, ele vai seguir a mesma norma, né, de qualquer sistema operacional. Então, ele vai fazer a junção é, é, entre o software e o hardware, tá? Então, ele vai trabalhar com essa junção aí, tá? Bom, e como é que surge esse projeto? Primeiro, em 1983, surge o projeto GNU, tá? O que era o projeto GNU? GNU quer dizer GNU Notice Unix, tá? Que é o projeto do Richard Stallman para criação do software livre, de um projeto de software livre, tá? Que existe até hoje, que é a Free Software Foundation.
isso foi lá nos anos 80, e por que reza a lenda que isso aconteceu? Por quê? Porque o Richard Stallman, ele tinha uma impressora lá no MIT. Esse Richard Stallman é um cara que ele foi diretor do MIT, e aí ele precisava de um código-fonte para essa impressora. Por quê? Porque quando atolava o papel, ele tinha que sair da sala dele e ir até lá onde estava a impressora para ver o que estava acontecendo. Ele entra em contato com a Xerox e fala para a Xerox assim, ó, me fornece o código-fonte que eu vou criar um aviso aqui para quando acontecer isso, tá? Para me avisar na tela, para eu não precisar ir lá. E aí a Xerox disse não, porque era um software proprietário e não podia, né? Então aí, é, então aí o que aconteceu, né? O que aconteceu depois disso, né? O Stallman vai e lança um manifesto, que chama Manifesto do GNU, do Manifesto do Software Livre, e ele começa a trabalhar no envolvimento para o software ser para ser mais estável. Então, o principal medo, entre aspas, do Stallman era o de uh, poucas empresas deterem ali o domínio do software, né? Então, o medo principal dele era que poucas empresas teriam acesso ao desenvolvimento e à publicação de software. O que aconteceu foi que isso foi acontecendo realmente. Hoje são empresas gigantes que têm o domínio da informação, né? Cada vez maiores. É, por exemplo, ali a gente pega sistemas operacionais hoje. Se você pegar os sistemas mais usados no mundo, se você pegar para smartphone, é Android e o iOS. Apesar do Android ser gratuito, né? Entre aspas, ele tem um domínio gigante. E para PCs, o Windows é mais de 90% do mercado. O iOS também. Ele é um sistema pago, então já é difícil. Então, ele tinha toda a razão. E ter um sistema, você só trabalhar com o sistema pago, você faz com que não haja evolução. Então, se você for, assim, notar a grosso, assim, olhar de um olhar mais crítico, você dificulta a evolução dos sistemas fazendo isso. Então, você fazendo com que se tenha é, se tenha uma softwares cada vez mais proprietários, né? Poucas pessoas vão conseguir estudar esse software e aí vai ter mais dificuldade para ter uma evolução. Então, é isso que o Stallman brigava, tá? E no que ele tinha razão. Tanto que hoje a gente vê aí as distribuições Linux são cada vez mais agradáveis, né? Principalmente no seu uso, principalmente ali na sua forma, e prova do que realmente, igual eu falei, o Stallman estava certo. Bom, então, uma das dúvidas maiores, e a gente briga muito com vocês por causa disso, é descobrir onde o Linux pode ser usado. É, O Linux ele pode ser usado em qualquer lugar, pessoal. Seja na sua máquina da sua casa, tá? Pode ser usado ali no seu desktop, ele pode ser usado na sua empresa, pode ser usado como estação de trabalho, pode ser usado como servidor. Então ele pode ser usado em qualquer lugar. É, o interessante é você saber escolher a melhor distribuição possível. Como que eu sei qual a melhor distribuição possível? Depende do seu uso. Durante essas aulas eu vou mostrar algumas instalações, as mais diversas, para vocês entenderem como uma pode suprir mais ou menos as suas necessidades. Bom, e da onde que o Linux veio, né? Da onde basicamente ele surgiu? Ele surge desse rapaz aí, né? Linus Torvalds, ele é um estudante, ele foi um estudante de ciência da computação da Universidade de Helsinki, na Finlândia. E o Linus, ele, ele era um cara que ele era inquieto. Ele tinha um 386, um IBM PC, que rodava o Minix. E aí, esse IBM PC não estava suportando mais fazer os trabalhos que ele necessitava. Então, ele ia fazer alguns trabalhos lá no computador e o computador dava gargalo. Na verdade,
o que aconteceu não era o computador da gargala, e sim o sistema. Foi por isso que ele foi e começou a trabalhar no sistema novo. Foi aí que em 1991, tá, ele disponibiliza esse sistema novo para para todos ali, né, gratuitamente, tá? Então, o Linus, até hoje, ele é presidente da Free Software, da Linux Foundation, perdão, e a Linux Foundation, deixa eu ver se está aberta aqui ainda, ela tem como uma das maiores, os maiores membros, ó, deixa eu voltar aqui, como um dos maiores membros, se você vier aqui, ó, na página deles, né, linuxfoundation.org, você vem aqui, ó, em Memberships, Corporate Members, você vai ver que os maiores doadores da Linux Foundation é a Microsoft. E aí, às vezes, a pergunta que fica é, é aqui, é que por que que a Microsoft dá dinheiro pro Linux, né? E por ser um doador Platinum, tá? Ela dá mais de R$ 1 milhão por ano. US$ 1 milhão, perdão, por ano. Olha aqui, ó. Ela tá aqui, ó. Ela é Platinum. E são empresas só gigantes, ó. Google, a AT&T, ó, que era o Laboratórios Bell, falei para vocês. A Microsoft, a Intel. São todas empresas que bancam lá para continuar os projetos do Linux, tá? Então o Linus ele ainda trabalha lá, hoje ele mora na Califórnia e ele trabalha lá. São todas as empresas que contribuem. Se você quiser, você também pode ir lá e vai aparecer o teu nome aqui, tá? Bom, então, igual eu tava falando para vocês, a Microsoft ela usa o Linux também. É, então, ela usa o Linux em que oportunidade? Por exemplo, quando ela precisa utilizar os servidores dela. Quando ela vai utilizar os servidores, ela vai usar uma base Linux ali para principalmente para segurança. Aliás, os 100 maiores computadores do mundo, todos eles usam Linux, tá? Todos os 100 maiores computadores do mundo trabalham com a base Linux. Bom, esse é o Stallman, esse é o fundador da Free Software Foundation, e hoje ele foi diretor do MIT, igual eu falei para vocês. O MIT é a maior faculdade de tecnologia, uma das maiores faculdades de tecnologia do mundo, tá? Então, é uma gigante, se eu não me lembro, já mostrei para vocês alguns materiais lá. Então, tem alguns trabalhos aí do MIT que são gigantes, né, que são publicados. É, tá? E são ótimos trabalhos. E hoje a gente tem ali também, eu vou ver se na próxima aula eu trago para vocês, hoje eu estou sem o link, mas hoje você tem a possibilidade de assistir qualquer aula do MIT, fica lá no armazenado, as aulas evidentes são em inglês, tem muito material, livros que os mestres lá colocam, né? Então, hoje a gente tem muito mais possibilidade de acesso, tá? Então é muito legal conhecer esse material. Igual eu falei para vocês, é lógico, tá em inglês, né? Quando tá em PDF não tem como traduzir, aí tem que ser, você pode tentar copiar lá para traduzir, mas o ideal é que você leia, fica bem bacana, tá? Esse cara também foi importantíssimo, o Marcelo. O Marcelo ele foi mantenedor do Linux ali por algum tempo, tá? E o que que ele fazia? Ele guardava o kernel, tá? Então ele guardava o kernel do Linux e quando tinha alguma atualização, ele tinha que ir lá e disponibilizar aquela atualização para o meio, tá? Uma vez eu fui em uma palestra dele, ele falou que ele lia 500 e-mails por dia, respondia, né? 500 e-mails por dia. Deve ser
bem complexo fazer isso, né? Bom, e o Linux, vocês vão notar, ele tem várias distribuições. Aí agora, eu quero que vocês façam um negócio para mim. Vou dar 20 minutos para vocês. Opa, peraí. O que vocês vão fazer? Tem, tem diversas distribuições Linux, tá? Diversas mesmo. Vocês vão entrar aí no Google, escolher uma, e aí vocês têm 20 minutos para falar, para escrever o que vocês entenderam sobre ela, tá? Então aí a gente volta e eu vou explicar mais algumas coisas para vocês. Então, vai lá, vocês têm 20 minutinhos. Vai lá, pode começar. Pode mandar lá no Whats mesmo, tá?
professor, ver se chegou.
Vamos lá, pessoal. Bom, vamos voltar. Bom, vamos lá então. Continuando. Então, alguns de vocês escreveram sobre algumas distribuições específicas do Linux aí, né? E aí é o seguinte, qual que é o intuito? O intuito é vocês verem o quanto de distribuições existem. Existem muitas, tá? Cada uma com uma propriedade diferente, cada uma voltado para o meio. Vocês vão entender que cada uma delas tem um tipo de uso, tá? Então, cada uma delas nós vamos usar para um determinado fim. Então, tem alguns exemplos que nós vamos instalar, por exemplo, Ubuntu, Mint, o Lite, que são distribuições que são mais voltadas para o uso pessoal, uso comercial. Tem outras distribuições, como o Fedora, por exemplo, ele é mais voltado para a área de programação. O Kali é para a área de pentest, para a área de testes de redes e assim por diante. Então, cada distro que você for analisar aí, vocês vão notar que ela tem uma funcionalidade, tá? Bom, e onde você pode baixar? Tem um site aqui. Deu o meu sitezinho. Aqui, ó. O vivalinux.com.br. Você vai abrir ele. Ele tem algumas distribuições lá dentro. Não podemos falar que ele tem todas, tá? Porque ele não tem. Ele tem algumas, tá? E aí esse site eu gosto muito de mostrar ele algumas vezes para vocês. Por quê? Porque, por exemplo, aqui logo na capa ele já tem algumas matérias interessantes, tá? É sempre bom estar dando uma olhada, que ele vai ensinando muitas coisas legais. Depois, se você vier aqui, ó, aqui no Linux, ele tem a opção de introdução ao Linux. O que é isso? Isso é um guia que ele vai falando como o Linux funciona, um passo a passo do uso do Linux, tá? É bem legal. E a letra é bem grande, parece um texto grande, mas não é não, dá para ler rapidão. E depois, se você entrar aqui, ainda tem a questão dos downloads. Quando eu vou fazer o download do Linux, eu prefiro, de qualquer distribuição, eu prefiro ir no Google, digitar o nome da distribuição e já vai para o site, tá? Aí você entra lá é, todo todas as distros Linux ali, elas têm sites próprios, então a gente não tem tanto problema assim, tá? Então, assim, e aí você pode clicar aqui, ó, tem as distribuições, você clica em cima e ele vai te mandar o link. Mas eu, por exemplo, eu quero baixar o Ubuntu, eu venho aqui no Google e coloco assim, ó, Ubuntu Download. Um exemplo, né? Ele já vai para o site da Canonical, ó, e aí ele vai baixar, tá? Ele vai, pelo menos, te dar as opções, tá? De, por exemplo, de você fazer os downloads aí. Bom, então, o Linux, quando nós vamos estudar ele é, ele é dividido, ele é separado por alguns tópicos, tá? Então, por exemplo, primeiro a gente estuda toda a parte de instalação, tá? Então, como a gente faz para fazer as instalações dentro do Linux, tá? Como é que a gente pode trabalhar com ele, como é que a gente pode instalar. Essa parte de instalação, o Linux, vocês vão notar que a instalação ela tem algumas diferenças com relação a, por exemplo, o Windows. Por que algumas diferenças? Então, por exemplo, a construção das partições é um pouco diferente, tá? Então, vocês vão notar que a metodologia de particionamento é diferente, tá? O meio de você ir passando é um pouco diferente e assim por diante, tá? A administração é como você vai exibir
esse sistema, como você vai utilizá-lo, também é um pouco diferente de como a gente está acostumado, né? Então, por exemplo, quem está acostumado a utilizar um sistema Windows aí, vai notar que é bem diferente, né, administrar um sistema Linux do que administrar um sistema base Windows, tá? Então, o que a gente tem que ver mais também, né? Toda a parte gráfica do Linux, né? Ela é só um programa, igual eu falei para vocês. Então, por ser só um programa, ela não tem tantas configurações ou qualidades assim. Então, geralmente, quando a gente quer fazer algum tipo de alteração, a gente tem que ir lá no terminal. Por isso que a gente vai aprender a fazer alguns conceitos ali na área administrativa dentro do Linux, tá? Depois a gente vai trabalhar com a parte de servidor. Então, a parte de servidor, a gente vai trabalhar com bastante coisa. A gente vai fazer bastante coisa dentro do server, tá? E aí, né, o server também, né, principalmente a parte de Samba, ele vai trabalhar ali com servidor de arquivos, servidor de dados e assim por diante, né? E depois o firewall, que é a parte de servidor de segurança. Servidor de segurança, ele vai fazer com que nós não tenhamos mais tantos problemas, né, nessa área. A parte de segurança do Linux, ela é bem complicada. E qual que é a diferença? O Windows, ele também tem firewall. Se eu vier aqui, ó, no iniciar e digitar firewall, ó, se eu procurar o firewall do Windows aqui, ele só tentar abrir. Se você digitar firewall aí dentro do Windows, ele vai existir. O único problema é que o firewall do Windows, você não está nem abrindo, tá? O firewall do Windows você não consegue configurar nada, né? Então, ele vem pronto e o firewall do Windows também, ele não configura nada, né? A opção do firewall aqui, você pode estar com ele ativado. Se eu quiser baixar qualquer coisa aqui, ele vai baixar normal, ele não vai ter nenhum tipo de bloqueio. Já no Linux, se eu fizer qualquer tipo de configuração, qualquer tipo de alteração, ele vai bloquear bem mais perfeitamente, tá? Eu não vou ter problemas, principalmente na área de bloqueio que a gente tem aí dentro do firewall, tá? Os usuários do Linux, eles são usuários que nós temos um usuário comum, que você pode dar diversas limitações para ele, e tem o usuário root, né? O usuário root é o administrador do sistema. O usuário administrador, quando você entra loga como root, né? Quando você logar como administrador, você pode gerenciar o sistema todo. Você tem todas as permissões dentro do sistema. Então, quando você é um usuário comum, você não pode fazer nenhum tipo de alteração. O usuário root, ele pode fazer qualquer alteração e fazer qualquer configuração, tá? Bom, e aí, tudo que você for fazer dentro do Linux, você vai fazer dentro do terminal. Então, todas as alterações que você precisa fazer, você tem que utilizar o terminal, é aquela tela preta, e você vai digitar tudo lá, tá? Então, é lógico que são todas alterações que nós temos que fazer, que são alterações mais, principalmente da área de sistemas, tá? Então, por exemplo, você tem que fazer alguma configuração importante, muitas coisas hoje você pode fazer pela parte gráfica, tá? Mas ainda tem muita coisa que só é permitido dentro do terminal, tá? E o conceito de shell, a arquitetura do Linux, ela é bem simples. Você tem
você digita um comando. Esse comando ele é interpretado pelo shell, que é a base da interpretação. É a base ali onde você... E aí o shell vai para o kernel, e o kernel, se houver alguma coisa de hardware, é o kernel que vai fazer, que vai ativar o hardware ali, ou que vai chamar o hardware, tá? Esse é um exemplo do terminal Linux. O terminal Linux, né, onde você vai digitar os comandinhos aí, onde você vai fazer a digitação dos seus comandos, onde você vai estruturar todos os seus comandos, tá? Outra coisa que nós vamos fazer bastante é virtualizar os sistemas. Então, o que a gente tem que fazer? Quando você vai virtualizar um sistema, você vai simular. Às vezes, o engano que a gente tem é pensar que virtualizar um sistema é só quando a gente vai estudar. E não é assim, tá? Quando a gente tem que virtualizar um sistema, a gente faz isso para tudo que você possa imaginar. Então, por exemplo, lá, profissionalmente, a gente também virtualiza sistemas, tá? Principalmente quando você tem que trabalhar com data center. Quando você vai trabalhar num data center, às vezes você chega a ter 4.000 servidores rodando juntos. Então, não tem como se você não virtualizar, tá? E também outra coisa que nós vamos ver bastante é o sistema de particionamento. Quando vocês vão particionar alguma coisa dentro do Windows, geralmente você vai lá, cria partição, elas são letras, né? C, D, E. No Linux, não. No Linux, quando você vai criar o seu sistema de particionamento, você vai e... E aí você vai ir criando nomes às partições, tá? Então, cada partição ela tem um nome. E aí, conforme esses nomes, você vai podendo fazer as alterações que você acha necessário, tá? E aí também outra coisa que às vezes as pessoas acham impossível é trabalhar com o Windows e o Linux na mesma máquina. E não é nenhum bicho de 7 cabeças, tá? Você pode trabalhar normalmente. O Windows, ele hoje, não tanto na mesma máquina por dual boot, ou então dentro de uma rede, ele suporta tranquilamente. O Windows e Linux, eles não têm mais problemas entre um e outro. Então, eles conseguem trabalhar tranquilamente, seja na mesma rede juntos, ou seja em dual boot. Hoje, qualquer PC, ele trabalha com o Linux normalmente. Bom, agora, o que a gente vai fazer? É só vocês responderem esses pequenos exercícios para mim. Tá? A gente tem quase uma hora aí. Podem começar rapidinho. Vai lá, pessoal. Lucas. Lucas? Gabriel, fala de novo que eu não te escutei. Esses exercícios eu mesmo da aula passada. É? Ah, então peraí que eu fiz. Não, pode deixar. Não. Eu devo ter colocado o slide errado. Peraí, gente. É a mesma atividade da aula passada. Já te enviei ela. Já dá nota aí. É esse aqui, ó. Normal, já deu um problema no... Gabriel, você ia perguntar alguma coisa? Deu um problema no retorno aqui. Eu venho usando o Linux, Ubuntu há um tempo agora, para poder adaptar com o sistema e tudo mais. E quando você fala que tem que fazer alterações no terminal, alguma coisa ou outra, que alterações você se refere? Porque desde então que eu venho usando o Ubuntu, eu não tive quase que mexer no terminal. Por exemplo, tem alguns programas... Hoje em dia, programas básicos você consegue instalar lá pelo gestor de aplicações, mas tem programas que você só instala pelo terminal. Qualquer tipo de atualização você só faz pelo terminal, e qualquer configuração, seja de rede ou seja, por exemplo, de firewall, é só no terminal que você vai fazer. Entendi. Então, mas é só a parte programável, tá? A parte de uso, vamos supor, você é um usuário comum do Linux, não é uma pessoa que fica escrevendo código.
você pode fazer tudo na parte gráfica. Então, Nada aqui. Eu já desliguei o som já. Só esperar eles terminar o exercício.